Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das figuras mais icônicas da literatura, Sherlock Holmes. Só que não vamos fazer isso como detetives, e sim como filósofos. Vamos tentar aplicar um diagnóstico para quem sabe desvendar o enigma que existe por trás do próprio gênio dele. Vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda essa nossa análise é, no mínimo, fascinante. E se o intelecto supra-humano do Holmes, aquela capacidade lendária de observação, não fosse bem um dom, mas, na verdade, o sintoma de uma doença? Pois é, um mistério sobre o próprio detetive. Bom, para começar essa nossa investigação, a gente precisa primeiro examinar a cena do crime, a própria mente do Holmes. E bem no centro dela a gente encontra uma contradição fundamental, um verdadeiro paradoxo. Olha só que curioso. De um lado, a gente tem um motor analítico, a mente fria, mestre da dedução, completamente obcecada por detalhes. Do outro lado, a gente tem o homem apático, uma figura que vive atormentada pelo tédio, que se isola e busca refúgio em estimulantes só para escapar da rotina. Gênio e decadência, tudo na mesma pessoa. A grande questão é, como é que essas duas metades coexistem? Para tentar resolver esse paradoxo, a psicologia tradicional talvez não seja o suficiente. A gente vai precisar de um kit de ferramentas diferente, um kit filosófico. É um conjunto de 5 patologias espirituais que vão nos ajudar a mapear a arquitetura da mente do Holmes de um jeito totalmente novo. Então, aqui estão as nossas ferramentas. Esses nomes, como a Católia ou Todete Ota, podem até parecer estranhos, mas a lógica por trás é bem simples. Eles não descrevem traumas ou complexos, nada disso. Eles descrevem desequilíbrios. Especificamente, o desequilíbrio entre como a mente lida com o geral, as grandes ideias, as abstrações, e o individual, o detalhe específico, o fato concreto. É uma lente completamente nova para a gente fazer nosso diagnóstico. E como todo bom detetive, a gente vai começar pelo método da eliminação. Antes de apontar a verdadeira causa, primeiro a gente precisa descartar os suspeitos que simplesmente não se encaixam no perfil do Sherlock Holmes. Vamos então interrogar nossos 3 primeiros suspeitos, a Todetia, Todetita e Oretita. E o mais interessante é que a principal evidência contra eles vai vir da boca do próprio Holmes. O primeiro suspeito da lista é a atodia. Para ficar fácil de entender, pense nela como a patologia do sacerdote ou do filósofo que vive só no mundo das ideias e que despreza os detalhes mundanos. É uma mente que recusa, de propósito, o individual. E pronto, caso encerrado. As próprias palavras do Holmes são a prova irrefutável. O método dele é a celebração do detalhe, é o oposto exato da totitia. Então, esse diagnóstico a gente já pode descartar. Vamos para o nosso segundo suspeito, a Todedita. A gente pode chamar ela de a doença da perfeição. É aquela mente que constrói uma teoria geral tão perfeita, tão redondinha, que nenhum caso do mundo real, com todas as suas imperfeições, consegue se encaixar nela. Aqui, a teoria vem primeiro, e os fatos, bom, os fatos que se virem. E, de novo, o próprio Holmes refuta a acusação. O método dele é o exato oposto. Ele sempre parte dos fatos com a mente, digamos, vazia de teorias. A Todetita não se aplica de jeito nenhum. O problema do Holmes não é a falta de um caso para encaixar na teoria dele, é a falta de um caso para ocupar a mente dele. O nosso último suspeito desta rodada é a Oretita, a doença da vontade. Para ilustrar, é só pensar no Dom Quixote, que, por pura impaciência, impõe à vontade as fantasias dele sobre a realidade. Ou naquela melancolia de um rei que conquistou tudo e de repente descobre o vazio. Mas a patologia do Holmes é claramente intelectual, não tem a ver com a vontade. Ele não impõe nada à realidade. Pelo contrário, o trabalho dele é remover as falsas aparências para revelar a verdade dos fatos. O tédio dele não é a melancolia de depois da vitória, mas sim a apatia que vem antes da batalha. Então, Oretita também está descartada. Certo. Com 3 suspeitos eliminados, nossa investigação agora se concentra na pista mais reveladora de todas, o famoso e avassalador tédio de Sherlock Holmes. E aqui, o sintoma se encaixa perfeitamente no diagnóstico. A aurexia. É o que chamam de doença da lucidez. A mente do Holmes é tão afiada, mas tão afiada, que ele enxerga trivialidade em quase tudo. Ambição, romance, convenções sociais. E justamente por isso, ele se recusa a participar do jogo. Ele entra num estado de passividade total, só esperando por um desafio que realmente justifique a sua atenção. A Aurorete descreve perfeitamente o estado de tédio dele.
Isso é fato. Mas será que ela explica a causa raiz do problema? Ou será que a auretia é só a fumaça, sabe? Vinda de um fogo muito mais profundo e fundamental? É exatamente aqui que a gente chega no coração do mistério. A aoretia, o tédio, é só o sintoma. O diagnóstico central, a condição que define toda a estrutura da mente do Holmes é outra. A condição fundamental do Holmes é a acatólia, a chamada doença da civilização. É uma recusa consciente do geral em favor do individual. É a patologia do empirismo radical, que valoriza o fato observável acima de qualquer teoria abstrata. É, no fundo, a mentalidade que define a era moderna e que define o próprio Sherlock Holmes. E as evidências aqui são conclusivas. A mente dele substitui a busca pela verdade, com V maiúsculo, pela busca da exatidão de cada caso. Ele não quer uma justiça abstrata. Ele quer a solução precisa para um problema concreto. E o mais revelador de tudo, o próprio gênero do romance policial é um produto dessa mentalidade. O Holmes não é apenas um personagem nesse mundo. Ele é a encarnação perfeita dele, seu herói inevitável. Certo. Agora, vamos conectar todos os pontos e finalmente fechar o caso, unindo o sintoma à sua causa, para revelar o retrato completo da mente do maior detetive do mundo. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a relação de causa e efeito. A acatólia é o motor fundamental da mente dele. Um motor que só funciona com um combustível específico, fatos individuais. E a agoretia, aquele tédio paralisante, é o que acontece quando esse motor fica sem combustível. É o que acontece quando não existe um quebra-cabeça, um detalhe singular para ser dissecado. No final das contas, sua genialidade e sua doença não são duas coisas diferentes. Elas são exatamente a mesma coisa. E isso tudo nos deixa com um pensamento final bem provocador. Cada caso que o Holmes resolvia não era só um serviço à sociedade. Talvez fosse uma forma de automedicação, uma busca desesperada por um quebra-cabeça individual só para aliviar os sintomas da sua própria e incurável condição. O trabalho de detetive não era a profissão dele, era o tratamento.